Bom dia, pessoal. Hoje, então, nossa aula vai ser sobre física do estado sólido. O objetivo vai ser desenvolver uma compreensão introdutória e ampla sobre a física do estado sólido, mas com atenção especial para os semicondutores, que é o que vocês mais usarão nos cursos de vocês. A bibliografia é o Hardy Herzing, capítulo 46, e o Charles Kittel, Introdução à Física do Estado Sólido, capítulo 1, 6 e 7. Hoje a gente vai falar sobre ligações, com especial atenção à energia e força, depois cristais, bandas de energia que aparecem nesses cristais e a densidade de estados. Ligação, pessoal. Aqui nós temos dois átomos, a separação entre eles, entre os íons R. Esse aqui é um diagrama de energia em função da separação R. Se a gente está muito distante, a energia é muito baixa, que está zero. Mas à medida que a separação vai diminuindo, a gente vai caindo num poço de energia até ter um ponto de mínimo e a gente tem uma repulsão muito forte por causa da interação entre os dois íons. A força, que é o gradiente da energia, é dado por essa linha pontilhada azul. Quando a separação é muito longa, a gente não tem quase nenhuma força, mas aí começa a aparecer uma força atrativa à medida que a distância vai diminuindo, por causa da formação da ligação química. Aqui a gente tem ponto de mínimo, que é o ponto de equilíbrio, e aí a gente tem uma força repulsiva muito forte. Aqui a gente está numa região da curva mais próxima, onde começa a querer formar uma ligação química, até que a gente chega a um equilíbrio. Aqui formou nossa ligação química. Se a gente tenta aproximar mais os dois íons, não dá. A força é muito forte de repulsão entre os núcleos. E a energia? A gente pode escrever as duas equações de Schrödinger, uma para cada átomo. A gente tem o Hamiltoniano do átomo 1 agindo na função de onda do átomo 1, dando a autoenergia 1. E da mesma forma para o átomo 2. Quando a gente põe os dois em contato, a gente vai ter uma situação diferente. A gente tem o Hamiltoniano do átomo 1, dando a energia do sistema 1, mas a gente vai ter uma componente de interação com o átomo 2. Da mesma forma aqui a gente tem o Hamiltoniano do átomo 2, dando a autoenergia do átomo 2, mas uma componente da interação com o átomo 1. Um está interagindo com o outro. Se a gente monta o sistema, a gente tem esse caso. A gente tem o Hamiltoniano 1, Hamiltoniano 2, as duas componentes da interação, dando essa energia aqui. A gente pode reescrever isso usando alfas e betas para ficar mais fácil. Alfa é o Hamiltoniano 1 e 2, vamos considerar os átomos iguais, então eles são iguais, os dois são alfa, e a gente tem a componente beta. Eu botei menos só para deixar mais fácil, mas poderia ser beta sem menos. Isso é uma equação de autoestados, né? Então é fácil de resolver, a gente põe a energia para o lado de cá, e o determinante tem que ser zero. Resolvendo isso, a gente tem esse sistema de equações, até que a gente chega que a energia tem que ser o alfa mais ou menos beta. O que é ilustrado nesse seguinte diagrama, aqui a gente tem os dois átomos isolados. Eles estão bem afastados, cada um vai ter uma energia alfa. Mas no que eles fazem a ligação química, a gente tem o alfa aqui, mas agora as energias vão ser alfa mais beta, alfa menos beta. Quer dizer, esses dois níveis não conseguem ficar parados energeticamente. Um sobe um pouquinho, o outro desce um pouquinho. Um sobe um pouquinho beta, o outro desce um pouquinho a menos beta. Legal? Mas isso é o caso de dois átomos. E se a gente tem um mol de átomos? Aí a gente tem uma situação assim. Vamos dizer que a gente pegou um monte desses átomos e jogamos aí na tela. Como existe aquela energia de interação entre eles, eles vão começar a se movimentar. Um vai ficar mais perto do outro vai ser repelido, e assim eles vão se equilibrando. Até que finalmente eles adotam uma posição de equilíbrio, um arranjo bastante periódico. Um cristal nada mais é do que esse arranjo periódico. Um cristal é esse conjunto de células periódicas que preenchem todo o espaço. Se a gente se desloca uma constante rede para cá, a gente cai no mesmo ponto. Se a gente desloca uma constante rede para lá, a gente cai no mesmo ponto, e assim por diante. Esse arranjo aqui preenche todo o espaço e mantém uma certa simetria do cristal. E a energia? Se a gente tinha dois átomos, a gente via uma mudança de mais ou menos beta, mas se a gente tem um mol deles, como nesse caso aqui, olha só, quando a gente tinha dois átomos,
a gente quebrava em 2 níveis, agora com 4 a gente quebra em 4, 8 em 8, e quando a gente tem N, essa separação fica tão pequena que ficam quase contínuos de energia, que a gente chama de bandas. Então, por exemplo, se a gente parte de um orbital S, a gente vai ter uma banda associada a esse orbital. Da mesma forma, para um orbital P, a gente vai ter outra banda associada a esse orbital. Neste sólido aqui, pessoal, a gente pode pegar a função de onda e dizer o seguinte: se a gente tem um elétron, o elétron está aqui na borda, ele não pode simplesmente sair do material, senão se a gente esperasse um tempo suficiente, tudo desapareceria, e não é verdade. Uma condição de contorno, que é conhecida como condição de Bohr-von Karman, é a seguinte: se um elétron chega aqui nessa fronteira, é a mesma coisa que ele reaparecer aqui, o que é matematicamente descrito por esta equação. Se a gente considera uma onda plana e fazendo a álgebra necessária, a gente chega nessa situação. Exponencial de IKL, onde L é a largura do meu material, é igual a 1. Para que isto seja verdade, o K vai ter que ser quantizado em unidades de 2π sobre L, quer dizer, essa separaçãozinha. Claro que eu estou botando tudo bidimensional, mas isso aqui é um sólido 3D, então a gente tem um componente para dentro da tela também. Assim, a gente pode fazer uma estimativa da densidade de estados. O que vem a ser isso? Aqui está aquele espaço, K1, K2, K3, assim por diante. E aqui eu estou desenhando uma esfera hipotética de raio K. Eu quero saber quantas bolinhas, quantos estados K eu consigo botar dentro dessa esfera. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o volume dessa esfera e dividir pelo volume desse cubinho, feito pelos estados K. Isso vai me dar um número de estados. E está aqui. O número é o volume da esfera pelo volume do cubinho. E a gente multiplica por 2, porque em cada estado a gente pode ter spin up e spin down. Faz a álgebra e a gente vai chegar num resultado bem interessante. O L pode vir para cá, o que vai nos dar uma densidade, quer dizer, número de estados por volume, densidade eletrônica. Isola o K para o lado de cá. Agora usa essa relação de dispersão, coloca o K aqui dentro e a gente, isolando o N, obtém esta expressão. Densidade eletrônica é proporcional à energia na 3 meios, vezes um monte de constante. Então aqui a gente tem aquela banda onde a energia sobe e a densidade de energia, quer dizer, densidade de estados. Se a gente pegar um diferencial de energia, só uma fatiazinha, quantos estados a gente consegue botar lá dentro? Quantos numerozinhos K, quantas bolinhas K cabem ali dentro? Então vai ser um delta desses estados por um delta de energia. Quando esse delta de energia é muito pequeno, tende a zero, a gente pode escrever a densidade de estados como a derivada energética da densidade eletrônica. A densidade eletrônica a gente calculou no slide anterior, então calculando a derivada a gente obtém esse resultado aqui. Densidade de estados é proporcional à raiz da energia, para um caso tridimensional. Fazendo um gráfico, a gente obtém isto aqui. Densidade de estados por energia. Densidade de estados vai como a raiz da energia. Isto é só a densidade, pessoal. A mesma coisa que a gente dizer assim, qual é a densidade de estados do Brasil? Ah, vão ser 23 ou 24 pela área do Brasil. Isso é densidade de estados. Isso quer dizer que eles estão habitados? Não. A gente vai ter que aplicar em cima dessa densidade uma ocupação dos estados. Quantas pessoas a gente tem dentro de cada um. A 0 Kelvin, livre de qualquer perturbação, todos os estados são ocupados até essa energiazinha chamada energia de Fermi. Então aqui o azul quer dizer estados ocupados, são todos ocupados até a energia de Fermi. E aqui encerra a ocupação da nossa banda. A banda então ela pode estar, por exemplo, preenchida até aqui. Aqui começa com 0, vai subindo como raiz e então acaba a ocupação. A gente vai ver depois que a ocupação dessas bandas vai ditar fortemente o comportamento elétrico do material, se ele vai ser isolante, condutor ou semicondutor. É isso aí então, pessoal. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida me mandem para o meu e-mail. Até a próxima aula.